Oi. Irmãos, boa noite. Nós vamos dar início à nossa coinonia. Vamos tomar os nossos lugares, vamos começar com a oração. Mexe o coração. Então vamos orar e vamos começar assim com a oração, depois vamos louvar o nosso Deus com cânticos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesse culto de coinonia. Obrigado pela comunhão, Senhor, dos irmãos. Obrigado pelo privilégio de podermos aprender a Tua palavra, podermos louvar o Teu santo nome, servir ao Senhor. Queremos prestar a Ti, Senhor, esse culto e rogamos que o Senhor nos ajude a fazer isso. Dependemos de Ti para todas as coisas e queremos reconhecer isso de maneira pública e pedir a Tua misericórdia. Nos ajuda a entregar a Ti um culto agradável. Abençoa as nossas famílias, as famílias aqui representadas. Abençoa os irmãos que estão chegando, que seja um tempo de muita edificação e crescimento aqui. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Bom, irmãos, então, como é bom a gente lembrar, né, que nós, apesar nas nossas limitações, né, da nossa humanidade caída, em geral nós tendemos a ficar ansiosos com as coisas que nos rodeiam, os problemas que ocorrem. Mas as Escrituras dizem que se nós levarmos ao nosso Deus tudo em oração, Ele nos concede a paz, né, que excede todo o entendimento. Não é isso que as Escrituras dizem, né? Quer dizer, nem nós mesmos entendemos a paz que nós sentimos quando nós levamos a Deus tudo em oração, né? Então vamos cantar sobre isso, né? Cantar com o cântico Mente e Coração, né? Tem que dizer bem explicado, senão fica mal entendido. Mente e Coração. Vamos lá. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus todo levar em trato súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre Ele lançar cada problema, cada pressão. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus.
Pastor Lúcio e irmã Rosa, vamos ter os pedidos de oração pela igreja. Boa noite. A música já diz tudo, né? Como o pastor André, inclusive, começou a fazer a introdução no início, mas a música é completa. Ok, então nós temos aqui os pedidos da igreja, temos os agradecimentos e temos também os pedidos. Vamos primeiro ler os agradecimentos e depois os pedidos. Agradecimento. Nós temos aqui para agradecer, e você pode fazer em casa também, sobre o casamento da Carol e do Arcelino, que inclusive faz tempo que eu não vejo um noivo daquele jeito. Chorar tanto, né? Eu quero que ele tenha tanta alegria quanto estava chorando após o casamento. Tá bom? A homenagem também aos pastores. O encontro dos amigos de Israel, já ontem, segunda-feira, né? E com o estudo sobre o Monte Sião, dado pelo pastor Nogueira. Pelo crescimento da presença dos irmãos, ou seja, o retorno dos irmãos, os membros da igreja, o número está aumentando, graças a Deus, e vencendo o medo, e aí voltando à normalidade, né? Queira o Senhor que tudo isso possa aumentar, eu digo, na disposição dos irmãos e a tranquilidade para vir à igreja. Pela recuperação também dos irmãos Evandro, Cida, o seu Zé Maria, Dona Yolanda e Dona Ivone, que está aqui mais firme do que está ali as duas. E a Lloyd também, né? Estão ali firmes, né? Muito bem, esses são os agradecimentos e os pedidos. Pela programação do próximo final de semana, vamos ter aí sábado a programação de casais e mocidade. Pelos próximos casamentos, igreja para casar gente, a culpa é do pastor Nogueira, viu? Pelos próximos casamentos, Rebeca e Jefferson, a Tamires e o Vixon também. E orar também pela saúde do seu Lemos. Seu Lemos está com problemas no fígado. Também pelo irmão da Adriana, Trajano. Ele tem problemas respiratórios e está internado na UPA já desde ontem, né? Não é Covid, ele fuma muito, mas está correndo riscos sérios lá na UPA, né? Continua orando pela Mônica para que Deus a restabeleça, né? Que ela possa ter a sua saúde restaurada, né? E o tratamento seja eficaz. E esses remédios parece que demoram muito a fazer efeito, né? Orar pela irmã. Também orar pelo tratamento aí do olho do Almi e do Felipe. Isso continua, pelo menos o Felipe continua com dificuldades, mas procurando médicos e vendo aí como é que faz para que se possa recuperar totalmente. E também pela avózinha da Kessia. Ela perdeu uma avó por parte de pai há talvez um mês e pouco atrás, e agora por parte de mãe está com câncer e está muito grave ela. Isso a avó da Kessia, a esposa do Felipe. Também está pedindo aqui, orando pela Denise, no aguardo da cirurgia, né? Também a Amanda, sobrinha da Cida, orar por ela. Pela dona Cleide, a irmã da Gracinha, que teve uma complicação, até agora que sabemos é que está fazendo uns exames, mas não temos mais nenhuma informação. Provavelmente tenha sido a mordida de um gato, alguma coisa assim, mas não temos muito mais. E aí uma infecção, né? Também pedir a Deus sabedoria, temor, a liderança da igreja diante das lutas e desafios que existem, tá bom? Hoje eu vou agradecer. Eu sempre agradeço. Muito bem, pois vamos escovar nossas cabeças e vamos orar, começando aqui agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças a Ti, ó Pai, queremos Te louvar, Senhor, queremos exaltar sempre, sempre o Teu nome. Tu és Deus e acima de Ti não há outro, ó Pai, e é certo, ó Deus, que em cada momento da nossa vida devemos ter esse sentimento, essa disposição de agradecimento, pois em muitos momentos, ó Pai,
Sabemos e temos a convicção plena da Tua proteção, da Tua guarda, Senhor, sobre nós, e até deixamos, ó Pai, muitas vezes de te render graças, ó Pai, por certas situações que ocorrem conosco. Muitas delas até nem tomamos conhecimento, mas temos a certeza absoluta de que Tu tens cuidado, Senhor, de nós, tem cuidado também da Tua igreja, ó Pai. Nesse momento queremos agradecer, Senhor, pela enlace matrimonial da Carol e do Arcelino, que aconteceu agora na semana passada, e pedir a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos sobre eles, ó Deus, mas que sejam realmente cobertos de bênçãos, ó Deus, e que possam, ó Pai, ter um bom relacionamento na sua vida, de início de comunhão entre um homem e uma mulher, Senhor. Sei, ó Deus, que tudo isso, claro e evidente, depende muito deles, mas também só de Ti, Senhor. Tu podes conduzi-los e por isso Te louvamos e agradecemos, ó Pai. Também, ó Deus, queremos agradecer pela homenagem feita aos pastores, ó Pai. Tu, ó Deus, na Tua graça tem levantado homens, não só nessa igreja, como em todas as igrejas, pastores, e estes, ó Deus, têm conduzido o rebanho que é Teu e a Tua igreja também, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esses líderes. Também pela mensagem de segunda-feira do encontro dos amigos de Israel, ó Pai. Ó Deus, continue dando sempre sabedoria, Senhor, pastor Nogueira, e a disposição para estar mostrando, ó Pai, coisas acerca de Israel, da nação, do povo, e de como tudo isso, ó Deus, tem se desenrolado, principalmente nos dias de hoje, assim, ensinando e edificando a Tua igreja, ó Pai. Também, Senhor, queremos agradecer pelo crescimento, pelo retorno, ó Deus, dos membros a esta igreja local, ó Pai. As pessoas têm estado mais dispostas ao Senhor, têm passado mais o temor, e obrigado também, Senhor, porque os números, ó Deus, tanto da Unimed como no estado mesmo, Senhor, têm diminuído, a pandemia tem diminuído, Senhor. Tudo isso, ó Deus, está no Teu controle, por isso Te louvamos e Te agradecemos também, Senhor. Elas estão vencendo o medo e estão assim retornando para a comunhão, Senhor, e edificação de cada um. Também pela recuperação dos irmãos Evandro, da Cida, seu Zé Maria, da Dona Yolanda e da Dona Ivone, que estão aqui conosco, Senhor. Tudo isso, Senhor, e da Lloyd também, tudo, ó Deus, é certo que a Tua mão com certeza absoluta esteve a conduzir, e por isso Te louvamos e Te exaltamos sempre, Senhor. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Continuando, Senhor Deus, na Tua presença, nós queremos colocar aqui as nossas petições. Lembrando, Pai, o que Tu diz na Tua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confiamos plenamente nisso, Senhor Deus, que Tu é quem realmente nos sustenta e nos alivia. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas petições, a programação, Senhor Deus, do final de semana, todo esse planejamento, tudo que está sendo, Senhor Deus, preparado, visando, Senhor Deus, o crescimento, tanto da mocidade, como dos casais, das famílias, ó Senhor Deus, que Tu possa estar conduzindo tudo isso, e que ali tudo que venha a ser feito, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Também, Senhor Deus, nós rogamos pelos próximos casamentos. O próximo, Senhor Deus, será da Rebeca e do Jefferson. Tu sabes, ó Pai, todas as questões que envolvem essa situação de decretos, o que fazer, como fazer, onde fazer, que Tu possa estar ali, Senhor Deus, orientando, dando calma, serenidade e dependência de Ti, Senhor Deus, para aquela família, para os noivos e todos, ó Senhor Deus, ali, que Tu venhas estar conduzindo toda essa situação. Abençoa também, Senhor Deus, a Tamires, o Vixon lá, aonde ele está, nos desafios que ele deve estar enfrentando, Senhor Deus, mas que Tu continue abençoando, dando sabedoria ao Teu servo e à Tua serva que está aqui também, Senhor Deus. Rogamos ao Senhor pela saúde do seu Lemos. Tu bem sabes, de forma bem detalhada, toda a situação dele.
Nós suplicamos pela restauração, Senhor Deus, só Tu mesmo para poder realmente conduzir todas as situações, exames e possível cirurgia, enfim, tudo isso que nós colocamos isso em Tuas mãos, também rogando pela Dona Áurea, que Tu dê cada vez mais dependência de Ti, Senhor Deus. Cuida desse casal tão precioso, Pai. Também rogamos pelo irmão da Adriana, que desde ontem, Senhor Deus, está na UPA. Tu sabes que ele já tem esse problema, esse cansaço, que não tem cedido, Senhor, que Tu possa restaurar completamente. Dá forças também à Adriana, que está ali com ele, Senhor. E Tu bem sabes, ó Pai, o risco que ele está correndo de pegar a Covid, Senhor Deus. Não permita, Pai, não permita, e que logo, logo ele esteja em casa, Senhor Deus. Protege também a Tua serva Adriana. Também rogamos pela Mônica, Senhor. Tu sabes toda a situação que ela tem enfrentado. Nós temos Te pedido, clamado pela vida da Tua serva, e que Tu assim, Senhor Deus, restaure completamente a saúde dela. Também, Senhor, pelo tanto o olho do Almir como do Felipe, que possivelmente é a mesma situação, que Tu estejas, ó Senhor Deus, orientando médicos, e assim, Senhor Deus, que traga o resultado, Senhor Deus, de uma recuperação completa do seu olho, Senhor Deus. Rogamos ainda, Senhor, pela Kessia, pela família da Edneide, diante do quadro tão sério, Senhor Deus, da sua vozinha. Humanamente falando, é um quadro já irreversível, Senhor, mas que Tu possa estar ali, só realmente um milagre, que Tu possa estar agindo, Senhor Deus, dando àquela mulher a condição de se render a Ti, Senhor. Rogamos pela Denise, que Tu esteja acalmando o seu coração e preparando-a para a cirurgia, Senhor Deus, sabendo que é Tu que vais estar à frente, no agir através daqueles médicos, ó Senhor Deus. Acalma a Tua serva e que ela dependa completamente de Ti. Continuamos a suplicar pela Amanda, Senhor. Tu sabes, aquela jovem de 15 anos, ó Senhor Deus, ainda não voltou da sedação, continua na mesma situação. Embora tenhamos algumas notícias, ó Senhor Deus, de pequenas reações, continuamos a clamar, suplicar mesmo a restauração completa dela. E também da Dona Cleide, aquela senhora tão amada, aquela irmãzinha tão amada por nós, ó Senhor Deus, e sei que por Ti também, que Tu possa restaurar completamente a saúde dela, Pai. Rogamos, ó Senhor, sabedoria para a liderança dessa igreja, Senhor. Diante dos desafios, diante das lutas, que haja temor a Ti, Senhor Deus, e a sabedoria para agir diante das dificuldades. Nós rogamos, nós suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Lúcio, irmã Rosa. Nós vamos continuar então louvando o nosso Deus. Hoje nós vamos tratar sobre tempo devocional, né, no estudo das Escrituras. E o hino que nós vamos cantar agora enfoca um dos aspectos da vida devocional, que é a oração, né? E esse hino é bem curioso, que ele fala sobre várias partes do dia, né, em que você aplica a oração na sua vida, que é o vigiar e orar. E esse tempo devocional muitas vezes está relacionado justamente a isso também, a gente vigiar e orar pela nossa vida, a buscar a Deus, né, pela nossa família. Então vamos cantar esse hino, que é o hino de número 162 do cantor cristão. Embora o céu sereno pareça
o celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã E sem cessar vigiar sem orar, e sem cessar vigia cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigia sem orar. Vem de manhã Vem de manhã e sem cessar vigia sem orar. Vamos ter agora um tempo de oração pelas congregações. Quero convidar nosso irmão, o evangelista Gilvan. Boa noite. Semana atrasada, né, estivemos no assentamento Picos, e semana passada agora estivemos na congregação em Parangaba, né, e temos alguns pedidos aqui de oração. O irmão Luciano viajou, né, para o assentamento Picos, e já ontem conversamos, hoje conversei com a irmã Janeide, graças a Deus, os reparos que havia necessidade de serem feitos já estão sendo feitos lá no assentamento Picos. O irmão Rafael, com muita boa vontade, fez muita coisa, mas muitas coisas não foram feitas da forma adequada. Então, o irmão Luciano está lá, junto com o pastor Rafael, e eles estão consertando e já destelharam tudo. Quando a gente estava lá, a gente já fez muita coisa, né? Destelhamos e fizemos algumas coisas. Então, vamos orar a Deus para que Deus abençoe esses reparos e também a continuação de algumas coisas que ele já está dando andamento lá no assentamento Picos. Vamos orar agradecendo por isso e também por proteção. Vamos agradecer também esse final de semana lá na nossa congregação lá no Guajiru. O irmão Luiz Cláudio e a irmã Claudiana começaram o treinamento de implantação do Kids e Teens, a esse projeto de nossa igreja em expandir esse modelo que tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, né? A irmã Claudiana e o irmão Luiz Cláudio estiveram lá. Vamos orar, agradecendo por esse início desse treinamento. Graças a Deus, algumas irmãs, né, e irmãos se levantaram, para que Deus dê saúde ao irmão Cláudio, à Claudiana, e que possa esses irmãos perseverar até a implantação. Também vamos orar por nossa congregação em Atalaia do Norte. Irmãos, nós precisamos orar por nossa congregação em Atalaia do Norte. O pastor Geraldo está terminando, né, o seu período em estar lá, né? A previsão do pastor Geraldo é voltar em outubro, e nós não temos um obreiro naquele local. Nós precisamos clamar ao Senhor para que nos mostre a liderança da nossa igreja, como vamos tratar essa questão, né? Como bem falei semana passada, eu fiquei à frente remotamente da congregação, ligando às vezes até 3 vezes de madrugada, tentando resolver as questões que se levantaram, mas é bem difícil trabalhar dessa forma. Então vamos orar para que Deus levante um obreiro para aquele local. Também orar pela construção que está sendo feita lá em Morada Nova. Graças a Deus, o pastor Evaristo já tem uma estrutura boa, que já dá para ter culto lá no local, né? Eles estavam há muitos anos em local alugado e, graças a Deus, pediram o local, né? Porque aí agora começou a obra, né? Que bênção, né? Então, vamos estar orando por esses pedidos, né? Hoje eu não vou abranger, né, todas as nossas congregações, mas vamos estar orando, né? Primeiro por Lisieux, depois Guajiru, Atalaia do Norte
e Morada Nova. Queria pedir a você que você baixasse sua cabeça, né, nesse momento estivesse orando a Deus por esse trabalho que é responsabilidade nossa, né, não só minha, mas da igreja, mas como de cada um de nós que estamos aqui. Oremos. Senhor Deus, nós queremos nesse momento te render graças pela providência do Senhor em ter levantado o nosso irmão Luciano para ter se deslocado e se colocado à disposição de fazer aqueles reparos lá em nossa congregação no assentamento Picos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo, pela vida do pastor Rafael, pela vida da nossa missionária Janeide, e por tudo, Senhor, que já tem sido feito naquele local, por esses reparos, por esses até esse novo avançar em algumas coisas que precisavam ser feitas. Nós te agradecemos por isso e te rogamos também que o Senhor possa guardar esses irmãos. A construção lá é alta e isso requer e ocasiona risco para a vida dos irmãos. Que o Senhor continue abençoando não somente a obra de construção, de reparo, mas também, ó Deus, aquele trabalho naquele local, que vidas possam ali ser alcançadas para a honra e glória do teu nome. Também nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor já tem começado a fazer ali em nossa congregação no Guajiru. Obrigado pela vida do nosso irmão Luiz Cláudio, da sua esposa Claudiana, e por essa disposição deles estarem naquele local, estarem se colocando à disposição de treinar, de preparar e implantar esse projeto que tem sido uma bênção na nossa igreja. Que eu te peço que o Senhor possa conceder saúde ao irmão Cláudio, que o Senhor possa fortalecê-lo, e também a nossa irmã Claudiana, abençoa o pastor Renato, e aqueles irmãos que se colocaram à disposição de estarem sendo preparados para fazer esse trabalho todo especial com crianças. Nós te rogamos e agradecemos também por isso. Quero também, ó Deus, te suplicar em nome de Jesus. É o Senhor que é o dono da seara, é o Senhor que levanta, é o Senhor que realiza, é o Senhor que faz, e nós te clamamos em nome de Jesus, ó Deus, ser com o nosso trabalho em Atalaia do Norte. Te agradecemos pela vida do pastor Geraldo, te agradecemos pela vida da nossa missionária Marliene, mas nós entendemos e sabemos que, e o Senhor melhor ainda, que necessitamos de um obreiro naquele local. Levanta, Senhor, levanta um obreiro para assumir aquele trabalho, aquele campo tremendo, que tem um local, está num local tão bem estratégico, que pode alcançar colombianos, peruanos, que possam alcançar índios, que possam alcançar aquele povo que mora naquela região. Senhor, em nome de Jesus, levanta um obreiro para aquele local, dá sabedoria, ó Deus, à liderança da tua igreja, dá sabedoria à tua igreja, ó Deus, de como nós iremos tratar todo aquele, essa carência, essa ausência também. Também te agradecemos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor tem feito em Morada Nova, e como a obra tem andado bem, como já temos ali um local apropriado para a realização de culto. E te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar recursos para que cada vez mais, ó Deus, aquela obra esteja mais adequada, ó Deus, para que ali o teu povo se reúna. Senhor Deus, nós dependemos de ti. O Senhor é o dono da seara, e nós nos submetemos total e completamente à tua vontade, à tua autoridade em nossas vidas, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem o melhor para o teu povo, sabemos que o Senhor tem um propósito em todos esses trabalhos que o Senhor tem dado a essa igreja. Nós confiamos, dependemos e esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, irmão Gilvan. Nós vamos cantar dessa vez mais um cântico. É interessante como os compositores que escrevem sobre essa questão da vida devocional gostam de abordar várias etapas do dia, né? Eu não sei se ele leu o hino do cantor cristão e compôs,
Provavelmente sim, isso é só suposição. Mas vamos cantar logo de manhã, né, que fala sobre buscar a Deus logo de manhã na nossa vida devocional. E no final do dia, né, quando o sol já estivesse se pondo, a gente agradecer ao Senhor pelos resultados daquele dia, né? Então vamos cantar esse cântico. Vamos ter agora o período da saída das crianças, né, para a Koinonia Infanto Juvenil, e quero convidar aqui o pastor James, que trará a palavra de Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. É um prazer e uma honra poder trazer a mensagem da Palavra de Deus, compartilhar aqui com os irmãos. Aos meus colegas de seminário, vocês devem saber que é um pouco mais difícil quando a Dona Graça não está aqui na nossa frente, né? E quando é tudo que a gente fala, eu tenho lá na tapera a Dona Lucinha, ela faz exatamente igual, então é muito bom ficar olhando para ela. Mas fui incumbido de trazer
a mensagem da palavra de Deus com o tema a importância do tempo, na verdade, tempo devocional. Esse é o título que eu trago, a importância de um tempo devocional. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 33. Eu convido também os irmãos que puderem ficar de pé, que aí vamos ler todos juntos. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu a falar, o Senhor tire da minha boca qualquer palavra que não for útil para o teu povo e coloque aquelas que forem do teu agrado. Te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Como eu falei, o título desta mensagem é a importância de um tempo devocional. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 33, nós somos exortados a olhar para os lírios do campo, a olhar para as aves do céu e de como Deus cuida de cada uma delas. E somos também exortados a pensar de que assim como Deus cuida desses seres, muito mais não pode fazer o nosso Deus por nós. E aí no versículo 33 ele nos conclama a buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós julgamos importante, e de fato nutrir os nossos corpos, vesti-los e dar tudo que nós consideramos básico cotidianamente. Se nós consideramos tudo isso básico e importante, como de fato não seria mais importante e nós pensarmos que deveríamos também nutrir o nosso espírito com a palavra de Deus? É sobre isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos para que nós pudéssemos pensar. Eu já vi, eu não sou muito de fazer exercícios físicos, como vocês podem ver, mas tem algumas pessoas que consideram o exercício físico tão importante que não conseguem passar um dia sem. E eu penso, será que a gente consegue passar um dia sem se alimentar da palavra de Deus? Creio que aquele devocional, o tempo que nós temos com Deus, ele faz parte de 3 esferas que cada cristão deve ter quando se compromete com o Senhor. É a esfera pessoal, a esfera familiar e também a esfera comunitária, que é aquele tempo de adoração na igreja. E hoje quero chamar a atenção dos irmãos para 2 desses temas, 2 esferas, digamos assim. Quero chamar a sua atenção para que nós possamos falar no tempo devocional, do ponto de vista ou na esfera pessoal e familiar. Antes, permita-me explanar o que é e quais são os elementos de um devocional. Por definição, devocional é uma devoção a algo, via de regra, sagrado, e também é um momento do dia em que se separa para oração e meditar na palavra de Deus. Isso é um tempo devocional ou devocional por definição. E os elementos que o compõem é a oração, louvor e leitura bíblica. A verdadeira adoração a Deus, ela se desenvolve na esfera pessoal, familiar e comunitária. Quero me deter agora do ponto de vista pessoal. A Bíblia nos exorta que nós sejamos santos. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16,
A Bíblia nos manda que sejamos santos, porque o Deus a quem servimos é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ela diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amados, é inegável o fato de que precisamos adquirir para que nós possamos dar. Portanto, o relacionamento com Deus de cada crente sincero se desenvolve na esfera pessoal. Nós precisamos ser santos e, para isso, nós precisamos adquirir essa santidade. Nós somos exortados a ser santo porque o Deus a quem servimos, Ele é santo. Mas como desenvolver um relacionamento com alguém com que não se tem intimidade? E o devocional pessoal, ele desenvolve esse relacionamento. Me parece estranho como a vida devocional, ela não é uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu confesso para vocês que é também uma luta que eu batalho sempre para que eu possa manter, tanto pessoal quanto familiar, e confesso que tem sido difícil. Se tivéssemos em uma igreja pentecostal, eu ia dizer que o pastor Nogueira teve uma revelação, porque deu para mim esse tema. Poderia ter dado para qualquer outra pessoa, né? Mas ele deu para mim, e louvado seja Deus por isso. E teve algum tempo que eu, desde quando ele me deu isso, já tem quase um mês, que eu comecei a pesquisar, a tentar entender sobre esse assunto, né? Sobre devocional, porque não é um assunto que a Bíblia trata especificamente, os seus conceitos sim, mas não ele especificamente. E fui pesquisar e achei interessante. É interessante quando a gente pesquisa, o que é que a gente encontra quando a gente pesquisa algumas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um Fusca e depois eu troquei o Fusca por um Fiat. Aí o pastor Neguei disse, como é que eu consegui vender aquele Fiat? Surgiu a oportunidade de eu comprar um Peugeot. Mas eu fiquei pensando, as pessoas diziam para mim, como é que tu vai comprar um Peugeot? Ninguém tem Peugeot. Eu comecei a observar. Todo carro que passava perto de mim era um Peugeot. Todo mundo tinha um Peugeot. Disse, eu vou comprar um Peugeot também. E comecei a pesquisar sobre devocional. O que eu descobri? É uma prática comum de todos os crentes sinceros. Devocional é algo que faz parte da vida do crente. Em maior ou menor proporção e intensidade, ela deve fazer parte da nossa vida, isso de maneira pessoal, nós devemos desenvolver. Nosso relacionamento com Deus, ele é fortalecido também e principalmente no interior de nossos quartos, na intimidade do nosso buscar a Deus, com o intuito de nos fortalecer. Sendo o nosso Senhor Jesus Cristo quem era, ele tirava um tempo para que ele pudesse ficar sozinho, para que pudesse buscar mais a presença de Deus, para que ele pudesse orar. Ele fez isso por ocasião da cura da sogra de Pedro, em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, ele se retira para orar. Ele também faz isso momentos antes de andar sobre as águas, em Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. Ele tira um tempo para que ele sozinho pudesse estar buscando a Deus e orando. Como bem cantou aqui o pastor André no início, é um desses elementos do momento devocional. Jesus Cristo também, por ocasião da cura de um leproso, lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, ele também tira um tempo, ele se retira para que ele assim possa buscar a Deus de maneira mais pessoal. E eu fico me questionando, esse devocional, esse tempo, essa tarefa que me foi passada, ela falou muito mais comigo. E eu louvo a Deus se isso também falar com os irmãos. E eu penso, sendo o próprio Jesus, o próprio Deus, sendo Ele o próprio Deus, retira-se e busca tempo para que Ele possa se encher para que Ele possa buscar mais a Deus, para que Ele possa ter um tempo com Deus. Quanto mais não deveríamos fazermos nós? Quanto mais não deveríamos fazer nós que somos pecadores e que precisamos cada dia estarmos se detendo e aprendendo mais de Deus.
Outro servo de Deus, Timóteo, também vemos na vida dele que ele precisa ter um momento pessoal com Deus. Quando o apóstolo Paulo alerta aquele jovem dos perigos e das dificuldades que haveriam de acontecer em seu ministério, ele dá alguns conselhos para que ele possa conduzir o povo de Deus em seus caminhos. E ele diz no capítulo 4, 1 Timóteo, no capítulo 4, eu quero chamar os irmãos para que nós possamos olhar. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16. O apóstolo Paulo diz para que o jovem Timóteo se prepare, para que ele para que ele possa se preparar para grandes dificuldades que acontecerão no seu ministério. Mas ele diz que Timóteo deve, de maneira pessoal, ter cuidado dele. E ele diz no versículo 16 de 1 Timóteo 4, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Nossa santidade, nosso caminhar e o nosso crescimento no Senhor será fruto de nosso relacionamento pessoal com Deus. E assim nos fortaleceremos para que nós possamos ser usados por Ele no meio do seu povo e também no nosso lar. Se você não entende que o tempo devocional pessoal é importante, dificilmente também entenderá a importância do tempo devocional no âmbito familiar e os males que isso pode causar à sociedade e às igrejas. Isso é incalculável, amados. E eu quero agora falar para vocês sobre o segundo aspecto da nossa adoração com Deus. Primeiro é pessoal, depois do âmbito familiar. Para isso eu queria que os irmãos abrissem Josué, no capítulo 22, no versículo 20. Josué 22, 20. Os males que isso pode trazer a uma sociedade e a família também são irreparáveis, são incalculáveis. Josué 22, 20 diz: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos... Não, desculpa, eu estou lendo o versículo errado. É o 20. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema? Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então veja que alguém fez algo que era ruim, e isso não atingiu somente a ele, mas aqueles que estavam ao seu redor. O nosso tempo devocional no lar, ele é igualmente importante para os nossos dias. Dia, amados, em que nós vemos as famílias sendo cada dia mais desvalorizadas. E na família, através dela, temos igrejas fortes, uma sociedade com valores que de fato possam ser relevantes. E isso se deve ao fato de que famílias estejam cada dia mais sendo fortalecidas através da palavra. Segundo o censo de 2010, a comunidade evangélica cresceu 61% em nosso país. E o interessante é que nós vemos que, embora a comunidade evangélica cresça, a realidade que nós temos em nosso país, ela não bate com esses números. Segundo também pesquisas, em 2014, nós éramos 25% da população era dita evangélica. Em um país majoritariamente católico, esse é um número muito expressivo. E há uma tendência de que pouco tempo, talvez 20 anos, nós já sejamos mais do que os católicos. E isso vem crescendo já há muito tempo. Mas, como eu disse, isso não é uma realidade que se encaixa com tudo que nós temos visto, com a degradação da família, com a desvalorização dos conceitos bíblicos,
Não só que eles não sejam valorizados, eles são desvalorizados também. A igreja luterana da Inglaterra, ela gostava de se comparar com Israel e com a fuga do Egito, e assim como Deus tensionara fazer com o povo de Israel, que ele fosse luz para as nações, seriam eles também luz para o seu país naquele tempo. Então, em 1669, um sínodo, um conselho foi levantado da Igreja Luterana da Inglaterra. Eles tentavam responder uma pergunta. A pergunta era a seguinte: quais são os males que tem provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? 14 respostas, ou 14 teses foram levantadas para que, de alguma forma, pudesse responder esse questionamento. Eles entendiam que a sociedade sofria por conta de algum erro que o povo de Deus estava fazendo. Foi feita essa pergunta, 14 respostas foram dadas, 14 questionamentos. E o sexto, ele diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos. Ele diz: há muitas famílias que não oram a Deus constantemente de manhã e à noite. Outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente nelas. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profundidade e profanidade, e não são devidamente examinadas por essa causa. A ira de Deus pode vir sobre os outros ao redor de tais casas e sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência do governo da família. A igreja luterana, naquele tempo, eles entendiam que o mal que assolava a sociedade naquele tempo fosse talvez a negligência que se tinha no culto familiar, naquele tempo em que a família buscava a Deus. Nós vemos que isso também é uma realidade em nosso meio, na medida que nós vemos que isso, a degradação da família, não é uma realidade, infelizmente, só no mundo, mas é uma realidade também entre os cristãos. No último ano, para que vocês tenham uma ideia, um número rápido, e principalmente isso acentuou-se nessa pandemia, somente no estado do Amazonas, os divórcios cresceram 112%. O estado que menos cresceu nos últimos 3 anos, se não me engano, nos últimos 3 anos, o estado que menos cresceu de 2019 para 2020 foi 80%. A taxa de separação, de divórcio entre os casais. E, infelizmente, amados, isso não tem sido uma realidade apenas entre os descrentes. Quero dar, então, 2 motivos pelos quais precisamos entender a importância do tempo devocional na esfera familiar. A primeira coisa é porque nós somos mordomos de Deus. Salmo, no capítulo 127, no versículo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos, capítulo 127. No versículo 3. Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Nós somos mordomos de Deus. Os nossos filhos, eles pertencem a Deus. E nós somos responsáveis por conduzi-los a Ele. E primeiramente uma tarefa nobre falarmos os feitos do Senhor aos nossos filhos. E para tanto, amados, nós precisamos usar todos os recursos possíveis para que nós possamos realizar tal tarefa. Nós precisamos falar para os nossos filhos os feitos do Senhor. Nós somos herdeiros, nós somos mordomos da nossa família e dos nossos filhos principalmente. Penso que com o mesmo desejo que o apóstolo Paulo tinha com os irmãos de Gálatas, e ele diz lá no capítulo 4, no versículo 19, que sofre as dores de parto
para que aqueles irmãos tenham forjado em si mesmo o caráter de Cristo, devemos nós também ter esse mesmo desejo de forjar Cristo em nossos filhos, com aquele mesmo desejo, tendo dores, sofrendo muitas vezes, para que nós possamos conduzir bem nos caminhos do Senhor os nossos filhos, porque nós somos mordomos. E creio eu que o culto familiar, o tempo devocional que nós temos em família, seja de suma importância para que nós possamos atingir esse objetivo. Sendo Cristo a nossa vida, que nós possamos influenciar os nossos filhos, tanto pelo bom proceder, mas também através da palavra de Deus, que dia a dia será vista em nossos lares. No Salmo 78, nos versículos 1 a 8. Salmo 78. Salmo 78, no versículo 1 a 8, ele diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que a geração vindoura, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como os seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós temos a obrigação, nós temos o dever, porque somos mordomos de Deus, de conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, contando para Ele e falando e também com o nosso proceder. O segundo motivo pelo qual julgo ser importante um tempo devocional é que o devocional familiar, ele nos prepara para a adoração pública. Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6 a 9, vai nos falar mais sobre isso. Deuteronômio, no capítulo 6. Versículo 6 a 9 diz, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Os teus olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A falta de vida na adoração pessoal de nossas famílias pode ter sua origem no fato de nós mesmos e os nossos que só ouvem a palavra uma vez por semana. Eu me lembro que o pastor Nogueira contou uma história, eu acho interessante, que estavam dois filhos brincando e acharam dentro de casa uma cédula de R$50. E ficaram os dois perguntando, vamos gastar? E o outro dizia, não, esse dinheiro é do papai, nós não podemos gastar esse dinheiro. Ele disse, não, vamos gastar que ele não vai perceber. E o outro queria gastar, mas estava com medo de gastar. Ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos guardar. Isso era segunda-feira. Se os nossos pais não acharem, quando for sábado a gente gasta. Tudo bem. Decidiram guardar dentro da Bíblia, na capa. Qual foi a surpresa dele? Que no domingo, no sábado, eles foram lá, estava lá o dinheiro.
aquelas pessoas só abriam a Bíblia na igreja, quando iam para a igreja. Creio que a falta de vida que existe no nosso meio, na nossa família, seja pelo fato de que nós e os nossos só ouvem a palavra uma vez por dia, uma vez por semana, e isso no domingo. Estima-se que apenas 11% das famílias cristãs, amados, tenham um tempo devocional em família. Logo, não é de se admirar o declínio que muitas vezes a falta de interesse na adoração comunitária. É uma dificuldade para muitos pais trazerem os jovens para a igreja. Eu sei disso porque eu vejo isso em outros locais. Amigos meus chegaram e perguntaram para mim: como é que tu faz para manter os teus filhos na igreja? Se além de eu obrigar e dizer que eu vou bater neles se eles não forem, eu mantenho eles bem ocupados, servindo, né? Essa também é uma forma, mas ele precisa estar sendo abastecido todos os dias. Eles precisam estar sendo alimentados todos os dias. E eu lembro de uma vez que chegaram para uma criança numa favela do Rio de Janeiro e perguntaram para ele o que é que ele iria ser quando ele crescer. E aquele menino disse: depende. Isso depende de quê? Depende, eu posso ser cristão ou eu posso ser traficante. Depende de quem me alcançar primeiro. Nossos filhos, a nossa família, depende do que é que ele se alimenta diariamente. Isso vai depender da vida espiritual deles. O deleitar-se diariamente na palavra de Deus possivelmente despertará nos indivíduos que experimentam essa realidade um desejo maior de estar no dia do Senhor para adorar a Ele, porque isso é apenas a continuação de um hábito que eles tiveram em casa. Para eu concluir, assim como julgamos importante alimentar os nossos corpos, e lembro, de fato é, assim como achamos importante vestir-se e nos preocupar com todas essas coisas que consideramos básicos, seria muito mais importante nos preocuparmos em alimentar e nutrir o nosso espírito e os da nossa família. Pois assim, amados, nós nos fortaleceremos e seremos bênçãos para outros e, sobretudo, em nossa casa. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe para que nós possamos lutar contra tantos inimigos e males que se levantam para que nós não possamos ter isso. É preciso haver disciplina, é preciso haver perseverança para que nós possamos ter essa realidade em nosso meio. Primeiro, pessoalmente, porque você só dá aquilo que você tem. E segundo, no âmbito familiar, você é mordomo de Deus, você precisa reger, guiar as suas famílias nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar, pedir que Deus agradecer a Deus por esse tempo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por Ti, a Ti, porque o Senhor nos exorta cotidianamente que precisamos buscar a Ti. E assim como nós precisamos nos alimentar do alimento que é importante para os nossos corpos, assim também, e muito mais, precisamos fazer com a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, para que primeiramente nós possamos nos nutrir, para que nós possamos nutrir a nossa família e também o povo de Deus. Somos gratos por isso e Te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Oi. Ok, irmãos, nós vamos então cantar mais um cântico, vamos repetir um dos cânticos e logo após nós vamos nos dividir, né, nos grupos de oração.
Vamos repetir mente e coração. Podemos nos dividir, irmãos?